Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Bem-vindos a mais um Agora é a Hora. Estamos no episódio 73 e eu quero desejar para você mais uma vez um ano novo, com muitas bênçãos na sua vida, saúde, autoconhecimento, que é a chave de tudo, para que você se desenvolva cada vez mais e que seu ano novo seja realmente novo. Então, feliz 2025 para você. Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento, nós vamos falar sobre gestão emocional. Eu trago para você aqui a Lívia Pacheco. A Lívia, ela é palestrante, mentora em PNL e desenvolvimento pessoal, mostrando o óbvio que ignoramos. Lívia, muito obrigada pela tua participação. Um ano novo muito abençoado para você, com muita saúde, muita prosperidade em todas as áreas da sua vida. Obrigada. Prazer estar aqui. Muito honrada. Acompanhei aqui nesse finalzinho de ano o seu trabalho. Sim. E parabéns pelo seu trabalho, primeiramente isso. Eu que agradeço. E parabéns pela sua equipe. Gostou da minha equipe? Muito, muito bacana. Eles são maravilhosos. Parabéns, gente, pela sua equipe. E a gente sozinho não constrói nada, né? A união faz a força. É isso, né? aí. Lívia, lá na sua bio tá assim, a frase, né? Mostrando o óbvio que ignoramos. E eu te pergunto, ignoramos ou não sabemos? Ambos. Muitas vezes nós não sabemos. Nós achamos que sabemos, porém, não sentimos nada. Então, o que a gente sabe se a gente não sente? Sim. Outra hora, achamos que sentimos tudo E não sabemos. e não sabemos nada. Isso é muito do ser humano, né? Muito do ser humano. É. Mas você acredita que muito vem essa questão do óbvio que ignoramos também, porque as pessoas não enxergam o óbvio, muitas vezes, porque elas vivem num piloto automático, sem nem saber quem elas são, o que elas acreditam, o que elas pensam, elas só ficam replicando comportamentos e sentimentos derivados de pensamentos, e aí acabam ignorando muitas coisas que eram óbvias e que elas não viram. Você acredita muito nisso? Porque eu descobri tudo isso através da PNL. Eu falo que ela foi a ferramenta que despertou a minha consciência. Sempre, PNL. E muitas coisas do que eram óbvias, né? Não é que eu ignorava porque eu não sabia, né? Eu não sabia, eu não estava... eu não tinha conhecimento de quem eu era, do que eu acreditava, do que eu pensava. Sim, exatamente. Né? Principalmente porque eu sempre fui muito agitada, eu sempre tive toda uma carreira, né? Eu sempre estudei muito, estudo até hoje, sempre gostei de estudar, então eu acabava uma coisa, continuava e começava outra, aquela correria e casei. E pensava quando, né? Eu não pensava. Então eu não tinha um momento para me perceber, para ter uma metacognição, para observar o meu comportamento, até que você chega numa idade que eu falo que é os conflitos da alma, né? Uns 40 anos mais ou menos, né? É a tua alma tentando te acordar, te despertar. Cada pessoa vai ter a sua idade. Nós estávamos conversando com isso. Tem pessoas que nem vão despertar. Né? Infelizmente, a gente conhece pessoas mais velhas, da família, idosos, que você vê que por mais que você tente mostrar para ele o óbvio, ele continua ignorando. Porque o óbvio tá ali para ele. O óbvio dele é essa xícara com água e não vai conter chá nunca. Só que é só pegar, tomar e colocar um chá. É tão simples o movimento, mas o óbvio não, para ele é a água e ponto. Bom, respondendo a sua pergunta, a gente vive no inconsciente. Todos nós vivemos no inconsciente. Nós fomos programados dessa forma. Uhum. E vamos usar até o termo da PNL, 95% vivemos no inconsciente, Sim. né? Embora eu gosto muito do Bruce Lipton. Uhum. Eu gosto muito do Bruce Lipton. A biologia da crença, né? Isso. E na biologia da crença ele fala que será que a gente vive 95% mesmo do inconsciente ou 98%, 99%? Pra mim é 99%. Então ele questiona isso também, eu acho brilhante, porque tem pessoas
Por que umas vão mais rápido, outras demoram, percorrem um caminho maior? O quanto ela está ali no inconsciente, o quanto aquele meio está propiciando que ela fique ali. O quanto de... Eu vou tentar usar uns termos mais fáceis, tá, Josi? Sim. O quanto de novidade ela tem na vida dela, para ela olhar e falar, poxa, isso aqui, ó, essa água pode ser chá também. Se eu colocar um sachêzinho, é só eu colocar o sachê. É isso aí. Então, o que o meio... Aprendizado, né? Exatamente. O que o meio está propiciando para ela. Então, quando a gente vive nesse inconsciente, realmente a gente desconhece tudo. Mas aí eu vou colocar assim um chamado. Questiona tudo que você sabe. É isso aí. Isso é um primeiro passo para você entender, poxa, mas antes de você julgar, porque o julgamento é inconsciência, total inconsciência, antes de você julgar, questiona. Questiona se você sabe o porquê, quando, que funções que aquilo ali que você está julgando vai te trazer. Mas ele não traz para mim, mas que funções traz para o outro? Acho que esse questionamento e parar de julgar e começar a analisar, trocar o julgamento por uma análise, sim, eu acho que isso já começa a despertar uma autoanálise, né, Lívia? Por que eu tô julgando, né? Da onde que eu tô tirando isso? Exatamente. É questionar as próprias crenças. Eu nem digo crenças, porque as pessoas nem sabem que aquilo são crenças. Questionar os seus pensamentos. É verdade. Questiona os seus pensamentos primeiro. E assim, gente, aparece tanta sombra na gente, quando você começa a questionar, quando você para de vitimizar a sua vida, quando você... Estava até conversando isso com a Gi, que está aqui comigo, que é da equipe do Germinar, inclusive, e esse processo, a pessoa me feriu, mas esse processo não é dele. Ela não me feriu. O que eu tenho que aprender ali? Porque quando eu não aprendo, as situações, elas vão vir e vão me ferir, porque eu não aprendi. Então, esse é o primeiro passo. Por que você está repetindo esse padrão? Esse padrão que foi programado em você, lá na criança, seja ele por um trauma, seja ele por uma discriminação, seja ele por um preconceito, seja ele por uma escassez, né, de todos os sentidos. Todos os sentidos, então, olha, de amor, dinheiro, exatamente. Então, olhar para isso e falar, cara, o que eu posso fazer para sair desse meio que eu conheço e iniciar um novo? Ah, mas eu não vou iniciar. Tudo bem, só observe então. Porque eu tenho certeza que se você observar, você vai querer iniciar. Não tem jeito, Josi. Não tem. É dolorido todo esse processo, mas é lindo. Porque eu costumo usar muito essa frase, a gente arrasta correntes. E a gente vai deixando essas correntes pelo caminho ciselo, sabe? Quando a gente vai doer. Quando a gente vê uma sombra, meu Deus, aquilo destrói, aquilo... E é todo mundo, gente, todo mundo. Todos os maiores treinadores do mundo, todos Mas têm. quando você descobre o que precisa mudar, você entra no processo da mudança e quando você começa a ver a sua evolução, que você começa a fazer aquela poda sináptica, né? Porque os neurônios que se disparam juntos se conectam. Quanto mais eu repito, mais eles se fortalecem naquele circuito que é o meu comportamento. Da mesma maneira, se eu paro de ter aquele comportamento, aqueles pensamentos, porque eu estou me conhecendo e estou no processo da mudança, eu vou podar. Esse circuito ele vai começar a enfraquecer. Aí eu começo a ter uma mudança até da minha personalidade, Claro que eu não vou mudar 100%, mas eu vou melhorar muito. Isso começa a me dar vontade de continuar no processo. É igual academia, eu sempre falo, né? Não gosto de exercício. As pessoas falam, não consigo, mas é porque você para antes de você condicionar esse caminho neural. Sim. Né? Você para antes, não dá tempo do seu corpo de se condicionar entre corpo, cérebro e mente e emoções nesse processo. E olha uma crença aí, né? Eu paro antes. E aí eu culpo quem? Eu culpo a dor no joelho, eu culpo a dor na lombar, eu culpo, sei lá, quem a gente culpa. Eu culpo o personal, que não é legal, o professor, o preço da academia. Exatamente, eu culpo. Mas eu não falo, não, eu não tô ali persistindo naquilo, né? Então, assim, veja, no começo é dolorido. Mas se você insistir 3 meses, meu Deus, gente, é o bem-estar que a gente sente. O meu corpo pede. Nossa, é impressionante. Todos os dias eu vou, quando acaba, eu falo, nossa, ainda bem que eu vim. É. Por quê?
condicionamento derivado de um comportamento repetitivo. E mudança é isso, autoconhecimento é isso, né? Doeu ver aquela sombra. Mas quando eu vejo que eu tô bem melhor, às vezes eu me pego em situações que eu reagia. Porque você tá no automático, né? Um corpo condicionado, o corpo se tornou mente, né? Ele era para ser o servo e ele virou o mestre. Ele virou o mestre. E aí você vai, a tua criança que tá reagindo, né? Porque aquela pessoa, aquela situação apertou o meu botão emocional e aí o sistema límbico fez aquela associação junto com o córtex e eu tenho aquela reação na hora, inconsciente. Porque se eu parar para contar até 10, eu ativo o meu lado racional. Aí eu não tenho aquela reação explosiva ou aquela situação que eu não queria ter, né? Ou diminui, No né? trânsito, por exemplo. Comigo era muito no trânsito. Hoje, Lívia, de tanto eu treinar, de estar tão consciente do meu subconsciente, do meu inconsciente, é uma vitória pra mim. Aí eu comemoro, eu falo assim, nossa, eu não acredito. E aí isso me dá mais vontade de continuar no processo, é igual a academia. Quanto mais o corpo muda, mais você quer continuar no processo daquela alimentação saudável, treino de força, porque você tá vendo a mudança. Mas existe um processo para você chegar naquele corpo. Sim. Você tá vendo, né, no seu corpo e você tá sentindo, né? Porque ali você tá no teu êxtase, né? Ali, nossa, olha, eu sou capaz. Eu sou capaz. Olha quanta coisa que tá modificando. Modificando. Aí você reforça a tua crença de capacidade. Exatamente. A tua autoconfiança aumenta. Exatamente. O teu amor próprio. Tudo, né? Vai... E aí, quando você fala isso, eu estudo também com Jacob, né? Ah, ele é maravilhoso. Eu sou fã dele. Ele é maravilhoso. E ele fala muito nessa questão. Mente. A mente. Todo mundo fala, Eu gente... vejo tudo dele. Eu não consigo. Todos os livros. Não, esse livro, o óbvio que ignoramos. Eu dei uma foi o copiadinha. Foi o primeiro livro dele que eu li. E assim, esse livro mudou a minha vida. É um livro fácil, um livro gostoso, né? Ele traz bastante coisa. E muito assim... É muito usual esse livro dele, né? É muito usual. Simples, né? E quando você... quando ele fala de corpo de dor... Corpo de dor, é justamente isso. Você tá ali naquele corpo de dor, você tá aumentando aquilo, você tá aumentando aquele sofrimento, você tá arrastando aquelas correntes. E para quê? Para chegar onde? Para nada. Para chegar um momento que você vai explodir, seja de violência, seja de depressão, seja de... burnout. Sim, também, né? E você vai explodir e aí você vai fazer o quê? Você vai ter que olhar para dentro. Não tem jeito. Porque se você não olhar para dentro, você vai viver uma vida muito limitada. E a nossa vida é tão rica, por mais que tenham desafios, por mais que tenham muitos desafios, a nossa vida é muito rica, a gente pode escolher a todo momento. Nosso presente, né? Exatamente. Nosso presente é muito rico. E quando você fala do Jacob, né? Ele tem, assim, uma linha de raciocínio analítica que, para você começar a entender ele, você tem que acompanhar ele muito, 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 estar estudando. Só que quando você entende o que ele está falando, destrava e vira a chave. E ele fala assim, né? Eu lembro de que ele falou assim, que conhecimento não é poder, porque ele associa isso de falar, mas como assim não? Imagina. Como assim não? Não, porque o conhecimento, ele atrela como a mente, o ego, né? Aquela mente condicionada que vem do ego, que vem das crenças, que vem dos programas dos P's, pais, professores, padres, pastores, políticos, nós somos programados, que é o que você falou, que envolve corpo de dor, que é a tua criança interior. Gente, e é verdade. Aí ele fala até do Adão e Eva. Perfeito. A fruta do conhecimento, porque enquanto eles estavam só ali acessando, só na essência, não tinha ego, eles nem percebiam que estavam nus. Sim. Né? E aí Deus falou, não pode comer essa fruta, porque essa fruta é do conhecimento. Na hora que eles comeram, eles perceberam até que estavam nus. Por quê? Porque eles adquiriram um conhecimento que vem da mente, aí já começaram a se julgar. Gente, é muito... Então, assim, quando você começa a entender isso, é o que você falou. É brilhante. Você para de ignorar o óbvio. Quando você começa a entender que o quanto a inconsciência te deixa no mesmo lugar, batendo em você mesmo, isso é uma ignorância. Né?
quando você entende isso, você fala, cara, eu tenho que olhar, por que eu tô aqui então? O que eu tenho que mudar? Dá um passinho, dá outro passinho. E eu vou voltando a falar do Jacob, é uma coisa que eu indico assim para todo mundo, porque a linguagem dele, embora ele é profundo, mas é uma das linguagens mais fáceis de você entender, do que você ir para um Levi Godard, que tem muito, que tem o mesmo conteúdo dele, mas é muito mais profundo, ou a Mythicosome, que é um livro dele é bem complexo, é um livro que é mais difícil, é física quântica, mas está tudo muito relacionado ao nosso estado, né? A nossa mente, como a gente conduz nossa vida. E aí, indo para o lado, um pouco para o lado da psicanálise, que hoje eu faço faculdade de psicologia para completar esse currículo, né? Sim. Não só da PNL e tal. Eu gosto muito de um psicanalista, né? Ele foi médico e tal, depois ele foi... Eu não me recordo se ele foi psiquiatra, o Sandor... o Ferenczi, algumas pessoas chamam de Ferenczi, bom, ele fala muito dessa questão do trauma, do acolhimento, do que isso representa nas pessoas, e ele fala de uma loucura. O que é essa loucura? É a loucura que todos nós vivemos quando a gente precisa sair desse meio, a loucura que o psicólogo está enfrentando quando ele está encarando aquela pessoa muito traumatizada, e a gente nega isso, tanto o paciente quanto o psicólogo, quanto o médico. E por que eu estou trazendo isso? Porque justamente da criança, né? A criança, tudo ocorre lá. Ocorre lá. Né, Josi? Tudo ocorre lá. O que a gente não cura, a gente transfere. Exatamente. Então tá lá da barriga da mãe, aquilo tá vindo com você até agora, até hoje. Então, se eu não olhar os traumas que eu vivi ali, se eu não permitir olhar aquilo, acolher aquilo, e como que você vai acolher aquilo? Você tem que ter um meio para acolher aquilo. Mas e quando não tem? A maioria das pessoas não tem esse meio para acolher. Ela vai ter que fazer isso sozinha depois com 35, 40, 45 anos. E a bagagem dela, claro, vai ser muito mais pesada. Ela vai ter muito mais coisas para corrigir. Mas dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Porque quando você muda, tudo em volta muda, tudo as pessoas mudam. Tudo muda. É que o ego quer que a gente fique preso nisso. Por quê? Porque é a única coisa que ele conhece, esse inconsciente. Então, ele quer que você fique preso naquela A mudança é o desconhecido, né? Exatamente. E aí, o desconhecido, ele me gera medo, ansiedade. O cérebro, ele fica, mas isso pode ser uma ameaça, eu não conheço, né? Isso é fisiológico. Mas quando a gente está consciente, a gente começa a trabalhar nesse processo. E o corpo começa a ser condicionado para o processo. Sim. Mas eu tenho que estar consciente. E tudo isso que você falou, a gente vai entrar na gestão emocional. Porque a partir do momento que eu acolho a criança, que eu me conheço, que eu começo eu não sou mais a pessoa que é controlada pelos programas, né? Agora eu sou a pessoa que observa os programas e que já começa a saber o que precisa mudar. Aí eu começo a aprender a gerir as minhas emoções, não permanecendo tanto tempo naquele período refratário, revivendo um passado, remoendo traumas, e falando, eu sou assim porque aconteceu isso comigo, eu fui criada assim, o meu pai era assim, a minha mãe era assim. Então você para de arrastar as correntes, você quebra. E não é que a gente vai ser perfeito, né? Nós somos seres emocionais, então a gente tem que passar por todas as emoções, né? Nós estamos encarnados, nós não somos seres espirituais altamente elevadíssimos, senão a gente não estaria aqui, né? Sim. Então a gente tem que saber passar. O problema é quando eu fico naquela emoção e não consigo sair dela. E é por isso que as pessoas estão adoecendo tanto emocionalmente, né, Lívia? Que a gente estava falando de aceitação, né? A gente não quer aceitar. E se não aceitar, ele nos confronta com muitas coisas, Josi. Me confronta, assim, com... Quando a gente fala de filho, de pessoas próximas, tá? De marido, de mãe, pai. Quanto de emoção está envolvido nessa relação? Muito. Muito. Por que você aceita que a sua filha de 15 anos... né? Tô colocando aqui engravidou. Você aceita com isso, com aquilo, né? Mas você aceita, você acolhe. E quando é a filha da vizinha? Como que você faz? Você julga quanto? É. Mas por quê? Porque ali tem muito mais emoção.
naquela relação. Sim. Então, lógico que ali você vai sofrer muito mais, você vai querer uma transformação maior, você vai ter muito mais expectativa naquilo, porque tem um teor de emoção muito alto ligado ali. Então você vai o quê? Aceitar menos. Mesmo eu tendo falado que você aceita a sua filha, sim, depois de um processo, você aceita ela grávida. Porém, aquilo para você vai te remoendo e a tua única opção é aceitar e ponto, porque você a ama. Mas quando você tem que aceitar os outros, que não é algo que não tem como um filho, eu dei esse exemplo do filho, até porque o filho tá ali, não tem mais o que fazer, né? Mas quando é algo que você sabe que aquela pessoa pode mudar, por que você fica ali naquele embate com você mesmo? Que você não tá no embate com a pessoa, você tá no embate com você. Porque você não aceita. E aí o teu sofrimento infla. Infla, e aí ele faz o quê? Essa pessoa teimosa, você começa a julgar a outra pessoa com coisas que ela nem põe pra fora. Mas você tá arrancando dela algo, né? Como se você estivesse julgando algo ali, e você tá com a batuta ali falando, eu tenho razão, e não tem, né? E aí a gente começa a fazer o quê? Quando a gente não aceita? A gente começa a trazer essa ausência de perdão, que é muito importante falar nisso, pra gente. Então a gente não se auto-perdoa. Por que a gente não conseguiu mudar a vida daquela pessoa? E tudo começa, não é no perdão, é no auto-perdão. Então toda essa questão da gestão emocional começa no auto-perdão. Mas esse papo é tão, já todo mundo fala isso, aquilo, mas é fato, precisa falar. O auto-perdão, ele te cura, porque antes de você curar os outros, nós que trabalhamos com pessoas, que curamos as outras pessoas, damos a possibilidade de dar cura para as outras pessoas, a gente precisa se perdoar ali, porque senão a gente quer fazer tudo para todo mundo e a gente, quando não consegue fazer tudo, quando não dá conta, ou como é que fica essa carga pra gente? O quanto a gente espera, a gente faz nosso melhor, né? A gente ama nosso trabalho, faz nosso melhor, mas quando a gente não consegue atingir, como que a gente fica? Então toda essa gestão, tô falando bem por cima, assim, mas toda essa gestão emocional, ela vem, claro, dos padrões que você teve, mas da organização que você tem perante ao que você é designado a fazer, sabe? Então a aceitação é a primeira delas. A gente tem que trabalhar esse auto-perdão para gerir toda essa emoção. Vou dar alguns exemplos, tá, Josi? Por exemplo, uma criança traumatizada, seja ela por abuso verbal, uma violência excessiva, um abuso sexual, particularmente é um assunto que eu amo falar. Essa criança, ela é traumatizada, e no momento que ela é traumatizada, ela tem um choque. Ela tem esse choque de realidade. O que ela busca? Ela busca algo diferente fora daquele contexto. Por que ela busca algo diferente? Ela precisa mudar o pai, a mãe, a casa, mas ela não consegue mudar isso. Como é que fica essa questão do perdão dentro dela nesse primeiro processo? Tá? Tô ligando a psicanálise nisso, porque é muito importante para a gente ligar com as crenças, tá? Esse choque, ele vai vir como? No corpo dela. Provavelmente. Ele pode já ali num ponto da coluna, a gente sabe que vai somatizar aquilo de alguma forma. Ela buscando essa solução aloplástica, né, que é o externo, ela não vai encontrar, e ela vai tentar fazer o quê? Ela vai tentar contar, falar. Muitas vezes, na maioria das vezes, ela não é... Ninguém escuta. Ela é banalizada. Aí já vai um segundo ponto, que é o ponto principal, crucial desse desmoronamento da nossa mente, da psique, é esse ponto. E aí ela vai para um terceiro ponto, que ela vai ser desmentida, ela vai ser desacreditada e ela vai se fragmentar. E ela, como assim vai se fragmentar? Todos os pedaços dela vão embora. E um para lá, outro para cá. Imagina a confusão, o conflito. Imagina para você se auto-perdoar nisso, porque muitas vezes você faz até como a lagartixa, sabe? Aquela autotomia, né? Que chama você vai ali naquele problema, aquela dor, você deixa um pedaço seu ali.
ali pode sofrer todos os tipos de abuso. Você vai embora, mas você não vai embora de fato. Mas ali você está concebendo aquilo. Aí também é aquela questão de vinculação entre agressor e abusador. Isso em todos os níveis de abuso, né? Só que ela está fragmentada, ela está confusa. Como que ela vai perdoar lá na frente esse pedaço que ela deixou lá? Como que ela vai encontrar esse pedaço? Como que ela vai aceitar isso? Como que ela vai gerir tudo isso que ela passou? Porque nós, em pequena ou grande escala, nós somos traumatizados. Somos. Né? E então todo esse processo de busca por algo novo, por algo para se reconstituir, é essa questão que a gente tem que gerir essas emoções. Uhum. E como que a gente vai fazer isso? Sozinho? Dá para fazer? Claro que dá. Só que é muito difícil. Mas desde que eu saiba da onde estão vindo essas emoções, quais são essas memórias, muitas estão embaixo do tapete, porque o meu sistema nervoso guardou, né, escondeu para que eu não lembre, porque aquilo me desequilibra autonomicamente, e aí você... Esse corpo de dor, essas amígdalas ativadas, né? Que o sistema límbico, gente, as amígdalas são gravadores, não é a amígdala da garganta, é a amígdala, são duas estruturas no cérebro límbico, que é o cérebro emocional. Então elas estão ativadas, elas gravaram aqueles traumas ali. Então eu vejo alguém que me lembra aquela situação, ou eu vivo isso num relacionamento, seja no trabalho, uma amizade, ou relacionamento amoroso, e aquilo aperta o meu botão emocional. E aí eu tenho uma reação emocional descontrolada e não consigo identificar que eu estou reagindo assim por esse trauma que está guardado lá. Exatamente. Então, muitas vezes, a pessoa precisa de um terapeuta para trazer clareza. Por isso que eu gosto da PNL. Porque eu tinha traumas de infância, rápido, né? Lívia, que eu fui com a PNL e o autoconhecimento, né, e os exercícios diários de reprogramação mental e cura da minha criança interior. A primeira coisa que eu fiz na PNL, o primeiro exercício, foi voltar na minha infância. E eu não acreditei nas reações que eu tive emocionais quando eu acessei aquela menina. E até então eu passei uma vida sem lembrar. Eu lembrava. Quando eu acessei a criança, as primeiras vezes, eu lembro, assim, eu tive situações ao longo da minha vida em que eu voltava nas situações da minha infância de maneira, assim, questionadora, com revolta, com corpo de dor, mas, assim, é porque acontecia algum comentário que fazia eu voltar. Mas não era uma coisa... Mas assim, eu não identificava que era isso que apertava os meus botões emocionais em outras situações da minha vida, como no trânsito, por exemplo. Sim. E aí eu comecei a entender por que no trânsito com mulher eu não estourava. Era sempre com a figura masculina. Aí quando eu acessei a criança, que eu acessei as memórias, que eu coloquei ela no colo, que eu acolhi, que eu falei... Agora eu vou cuidar de você. Eu tô aqui. Gente, isso é transformador. PNL dá resultado muito rápido. E tudo tá na criança. E aí, crença envolvida. E aí vem um sistema de pessoas que você conviveu, tudo. E eu comecei a entender por que era com homem e não com mulher. Porque era uma figura masculina que criou aqueles traumas pra mim. E eu não tive quem me defendesse, eu fiquei indefesa. E aí, quando eu cresci, eu queria me defender, a qualquer custo, a qualquer custo. Assim, independente do que podia acontecer de perigoso comigo, porque é uma pessoa desconhecida, né, um homem, mas e se ele bater em você, se ele matar? Hoje em dia no trânsito eu escutava muito isso, mas na hora era o meu corpo que estava reagindo. Eu estava 100% inconsciente, não era? Porque se eu fosse usar o meu racional, eu não ia sair do carro e discutir com a pessoa no meio da rua. Não ia fazer isso. Uma pessoa que eu nunca vi na vida, porque me fechou, porque bateu no meu carro. Não. Então, assim, lógico que a pessoa ela não vai reagir, mas ela não está pensando com os 5% dela ou os 3%. Ela está usando os 98% que vem de um corpo de dor de uma criança que ninguém acolheu, que ninguém defendeu, que foi injustiçada. Você sabe que eu falava muito isso? Eu odeio injustiça, eu odeio machismo. Realmente, machismo era uma coisa que me tirava do sério.
E tira até hoje, mas hoje eu já consigo Controlar. gerir as minhas emoções muito melhor do que quando eu não tinha esse conhecimento. Então, quando a gente explica isso e traz esse conhecimento da PNL para as pessoas e do autoconhecimento, cura. Porque eu falo, gente, cura, mas como que eu posso sair de uma depressão, né? Largar um remédio controlado. Eu sempre falo, primeira coisa, vai buscar ajuda, né? Tem a medicina chinesa que eu amo, ela te ajuda muito nesse sentido, porque ela vai te tirar de um sistema nervoso simpático muito ativado, reativo, né? Ela te tira desse sistema primitivo tão ativado, ela te equilibra e e com isso você vai conseguir ter mais clareza para acessar a tua criança e vai te dar mais saúde emocional, física e mental. Tudo bem. O terapeuta, né? Toda uma equipe multidisciplinar. Mas, primeira coisa, acessa a tua criança. E tem técnica para isso? Tem técnica, várias técnicas. Várias. Para mim foi assim, eu falo que aquele primeiro acesso me curou 50%. E despertou a minha consciência. Fez assim, ó, tirou uma venda. Eu saí totalmente da vítima. Eu comecei a ressignificar o passado. É incrível. É incrível. É incrível. Você sabe que você falou isso que você tinha que ter alguém para se defender, né? Isso tudo que eu falei da criança, essa questão do trauma, que essa segunda pessoa, essa pessoa que vem nessa função órfica, que chama, que vem para parar, que vem para amparar, que vem para cuidar. Quando ela não existe, a gente cria isso. A gente cria. E como que a gente cria? E aí é legal, porque aí eu vou ser um pouco... O pessoal da psicanálise vai brigar comigo, porque a gente cria o quê? A gente pode criar um avô que já partiu, a gente pode estar com ele aqui. Nossa psique pode criar. Mas ela está criando, o que está acontecendo? Fica a interrogação. A gente pode criar o amigo imaginário. A gente pode criar um professor, né? Não digo que seria uma transferência, mas a gente pode criar Deus nesse momento para nos amparar. Então, isso é muito lindo porque as coisas elas vão se misturando e elas vão amparando mesmo. Você sabe que a minha primeira experiência também com a PNL, um dos exercícios que eu fiz, um dos primeiros, né? Quando eu acessei a minha criança, foi lá no meu nascimento. E eu tive um abandono muito grande a minha vida inteira. Eu sempre me senti muito abandonada, porque eu fui abusada sexualmente dos 3 aos 13 e minha mãe faleceu. Sim. E minha mãe faleceu quando ela adoeceu quando eu tinha 9 anos e ela faleceu quando eu tinha 10. Ela sabia? Não, ela não sabia. Ninguém soube. E aí o que aconteceu? Eu busquei essa função órfica o tempo inteiro. Porque eu não tinha nada, né? Eu não tinha. O abandono, ele te causa um nada. O abandono é pior do que a violência sexual. As pessoas acham que é o contrário, mas não, porque o abandono você não é ninguém. Não é ninguém. A violência sexual. Você não é vista. Você não é vista. Nada, você não existe. Exatamente. E a violência sexual, você é alguém te quis. Olha que louco. Que louco. Tu sabe que eu nunca tinha parado para analisar dessa vertente, mas faz todo sentido. Todo sentido. E aí, no meu primeiro exercício da criança, eu voltei lá no meu nascimento. Que lindo que foi a coisa mais alegre da minha vida. Depois, num outro exercício, foi meu nascimento. Eu vi aquela luz, eu senti Deus, sabe? Foi uma coisa incrível. Só que eu também vi que eu fui retirada da minha mãe e fui para incubadora, né? Por causa da icterícia, que eu nasci com icterícia. Ali foi meu primeiro abandono. Então não é que... olha que detalhe tão pequeno perto da minha história, que não é uma história muito bacana, né? De infância. Mas olha que detalhe tão pequeno. Eu fui tomar uma luzinha amarela e aquilo já me causou um abandono enorme. E eu estava atribuindo, lógico, todo esse abandono que eu senti, a perda da minha mãe, a questão dos abusos sexuais. E, na realidade, quando começou? Foi lá, quando eu fui para a incubadora. Então, aquilo mudou muito todo o resto que eu tinha que olhar e gerir o que veio daquilo, né? Que veio com aqueles traumas. Então, vieram muitos traumas. Isso, e quando vem muita coisa e você não quer, você sabe de tudo, mas não sente nada, aquilo que eu falei no começo, é muito perigoso. É muito perigoso, porque você quer fugir o tempo inteiro. E aí... Porque você não está sentindo. É porque você não quer sentir.
você bloqueia, né? Você bloqueia. Mas você sabe de tudo. E você fala, tá bom, já aconteceu. Quantas pessoas a gente não vê assim, Josi? Mas isso já superei. Mas isso já foi. Não, cara, você não superou. Não superou. Você não superou. Sabe então, de nada inocente. Você não sabe de nada. Não, eu já superei, eu nem tenho isso, eu já entendi. Não é assim que funciona. Não é assim. Então, quando você vê essa situação que acontece da criança, você olhar para a criança, tratar a criança, você vê o quanto que aquela criança tem para te ensinar ainda hoje. Porque a gente acha que a criança não vai ensinar mais nada pra gente, mas ela vai ensinar. Ela vai ensinar a gente a se amar, ela vai ensinar a gente a se divertir. E a minha função, nessa minha função órfica, eu criei, muito bacana, vou falar isso, porque muita gente pode ter vivenciado isso. Eu sonhava quase todos os dias, assim, 2, 3 vezes na semana, não me recordo exatamente, com uma pessoa, com um homem que parava um barco no meio da praia, encalhava um navio, não era um barco, um navio. Olha que loucura da criança. E eu sentada na areia, brincando na areia e conversando com ele. Então, eu criei isso para me proteger. Eu sonhava com isso, porque eu sonho inconsciente, você trabalha isso. É o inconsciente trazendo pra gente. Trazendo esse conforto pra mim, entendeu? E isso foi muito bacana. E hoje, e aí o que eu fiz fisicamente para fugir desse meio que eu vivia, que ninguém me via, né? Eu fui praticar esporte, que foi minha salvação. Fui jogar vôlei. Então, meu primeiro técnico foi aquela coisa como pai, e ele me ensinou uma coisa muito importante, que eu agradeço ele até hoje, porque agora eu voltei a jogar vôlei depois dos 45 anos, eu agradeço ele até hoje, porque eu consigo tudo. Porque toda vez que eu falava eu não conseguia, ele era exercício, né? Eu jogava botão na bolada. Quando eu falava não consigo, ele não deixava ninguém falar não consigo. Olha, que maravilha, que benção esse técnico. Então eu consigo tudo. Ou seja, ele te programou, ele me programou. Com crenças motivacionais e não limitantes. Né? E ele me deu essa função órfica aí que a gente tá falando. E eu consegui entender um pouco mais aquelas questões e consegui gerir um pouco mais, mesmo tão pequena, mesmo não sabendo de nada. Porque esses processos todos que eu contei, ele tira a tua consciência. Olha que coisa muito forte. Ele tira a tua consciência. Tira. Você não tem consciência, então você é o quê? Nada. Você é nada. E então, para você entender todos esses processos que todo mundo passa, não extrema violência, mas todo mundo passou por alguma violência. Sim. Os homens foram criados para ser machão, para ser isso. Quantos meninos têm que brigar? As mulheres, para não falar, fica quietinha, sentadinha, bonitinha, cruza a perninha e fica mudinha. Exatamente. Era assim, gente, ainda é, né? Vamos falar que não é porque é. E aí a gente tem o quê? Isso. Tem esses traumas que vão ocorrendo. O cara não quer ser machão, ele não quer brigar, ele quer sentar e conversar, mas não pode. Não pode. Então, vão criando vários estigmas, vários traumas aí, e a pessoa não sabe resolver. E aí chega depois, fala, e agora? Como que eu vou gerir tudo isso? Eu vou explodir. Sim. Porque eu não vou aceitar nada do que eu fui, nada do que me fizeram, nada, eu não quero, vou ficar revoltado. Eu só vou reagir, né? Reagir, sem saber por que tá reagindo. Exatamente, né? exatamente. Sem saber. Agora, quando você sabe, você está consciente do inconsciente. É a metacognição. Isso salva, porque aí você quando você começa a ter essa consciência, você começa a entrar no processo de treinar, para você ir descondicionando essa personalidade. Porque aos 75 anos nós somos um conjunto de hábitos, crenças, comportamentos, emoções vividas e repetidas milhares e milhares de vezes, que formou a nossa personalidade, né? E nessa questão da gestão emocional é importante a gente falar do sofrimento. Porque muita gente fala, eu não quero sofrer, então não vou ficar olhando para isso. Eu vou mudar eu terminei um relacionamento hoje, amanhã eu já começo outro, eu não quero olhar para isso. Eu vou... e as pessoas vão vivendo, vou repetindo a mesma coisa. E elas não sofrem, elas não dão momento para o sofrimento entrar. Sim. Só que o sofrimento, ele é uma luz, assim, que acende vermelha, que você tem que olhar para ela. Cara, ele é um professor. E viver ela, né? Ele é um professor, porque ali tá o que você precisa olhar e pegar no colo mesmo, como essa questão da criança, pegar no colo, porque tá ali envolvido na criança, e falar, eu vou olhar para esse sofrimento
e vou fazer diferente. Não vou simplesmente ficar trocando, ficar indo embora sem pensar em nada, né? Então, acho que essa questão do sofrimento, olhar para o sofrimento numa gestão emocional, com e consciência. aceitar, né? Com consciência, aceitar, acolher e não permanecer muito tempo, né? Eu acho que eu defino a inteligência emocional assim. Eu conseguir transitar por todas as emoções, porque nós somos seres humanos e emocionais, mas assim, com equilíbrio. Tentando buscar o equilíbrio, nem menos, nem sem olhar e tentando ignorar, resistindo, lutando contra, aceitando, acolhendo, mas não permanecendo. Porque até a alegria em excesso vira euforia. Vira euforia. E se torna patológico. Então a gente trata todas essas emoções na medicina chinesa, nada pode ser em excesso. Por isso que é o yin yang, né? O equilíbrio. Então quando eu tenho, onde há equilíbrio não há doença. Exatamente. Equilíbrio postural, eu não vou ter lesão. Falo muito isso. Equilíbrio fisiológico, né, que envolve a parte química do cérebro que está envolvida, totalmente ligada com a parte emocional e mental. Se tiver um equilíbrio ali, né, quanto mais disfuncional eu estiver, mais com porta aberta a determinadas doenças eu vou ter. Então eu vejo a inteligência emocional nada mais é como previamente saber ter uma gestão emocional, é saber administrar, né, gerir, que é a sabedoria. Mas assim, eu atrelo muito também a sabedoria também, sabe? Tem quando a gente fala de raiva e ciúmes e gestão disso, a gente consegue gerir os ciúmes ou a raiva quando ele vem? Não, ele vem e ele vem explodindo tudo. Porque ele não vem e vai embora. Você não fala assim, ai, fiquei com ciúmes. Ai, mas agora já passou, não. Mas você não acha que ele vem, na intensidade que ele vem, de acordo com a particularidade das vivências de cada pessoa que vão despertar numa intensidade muito individual? Então, né? Sim. Com o histórico dela. Por isso que tem pessoas que são extremamente ciumentas e outras não. Tá ligado também ao abandono, à falta, né? Sim. A falta, então... A insegurança, né? A insegurança, tipo assim, eu tenho medo de perder aquela pessoa, então eu sou extremamente ciumenta. Ele tem medo de se perder. Porque ele depende da pessoa emocionalmente, né? Ele é a pessoa muito ciumenta, ela é um dependente e é uma patologia emocional, isso. É uma patologia, gente. É uma patologia, ela é um dependente. É transtorno de dependência isso. É de dependência. Porque por trás ela não tem autoconfiança e amor próprio. Ela tem uma autoestima baixa, acho que essa que é a palavra. A autoestima dela é tão baixa que ela acha que ela precisa ter sempre alguém para poder validar ela. Ela não pode ser feliz sozinha. Ou ela acha que não vai arrumar outra pessoa. Tem que ficar naquele relacionamento. Na realidade, ela não quer, ela tem essa dependência do outro, então ela tem que terminou um relacionamento, já tem que pegar outra pessoa. Ela não vai assumir que ela tem várias imperfeições. Ela vai ser um pouco narcísica. Infelizmente, ela vai colocar isso. Né? E tem várias outras coisas, outros quesitos que a gente... O narcisista, quais são as características dele? Que você pode dar um resumo aqui pra gente. O narcisista é ele, né, gente? É só ele. É só ele. Ele vai ser dócil, ele pode ser muito carismático. Prestativo. Sim, mas para ele. O resultado é para ele. É dele. Ele não vai se importar. Se você não tem nada a oferecer para ele, ele não vai. Se o morador de rua pedir um pão, talvez ele não vá olhar. Talvez não, ele não vai olhar para o morador de rua, sabe? Ele não tem. Exemplo bem clássico, assim, né? O narcisista é isso. Ele vai te envolver porque ele precisa de algo seu. Em troca. Que volte sempre pra ele. Que volte pra ele. Que dê prazer a ele. Esse é o prazer. E ele tem uma tendência a te fazer sempre o outro se sentir culpado? Tem. Né? Tem uma tendência. Tem uma tendência, sim. E aí podem vir outros transtornos juntos com o narcisista, né? Então aí precisa diagnosticar, precisa avaliar para entender o que é, né? Sim. Mas nessa questão que você citou, é muito brilhante, né? Do corpo e da mente, que a gente escuta o tempo inteiro isso. Mas, gente, eles andam juntos. Sim, cara, como separar. As pessoas têm que entender que eles andam juntos. Não tem como. Josi, eu fui diagnosticada com 4 hernias de disco. Quando que eu vou jogar vôlei? Com 4 hernias de disco, né? 2 lombar, 2 cervical. E falei,
acabou meu vôlei, acabou isso. E fui indo, porque eu tava alimentando aquilo. Sim. Aquele peso nas costas do mundo, aquela coisa, aquele sofrimento, carregando. E aí eu falei, quer saber? Vou voltar a jogar vôlei. Óbvio, fiz algumas coisas, fiz muito trabalho de meditação para a coluna, né? Fiz muito Joe Dispenza, para recuperar. Eu respiro do Joe Dispenza 24 horas da minha vida. Joe Dispenza, né? Tem que, ele é todos maravilhoso. Todos os livros dele, já li. Eu sempre falo, quando eu vou dar palestra, eu falo dele. Cito ele. Para você é fantástico, porque ele é um caso... Os meus pacientes, tudo. Todos os estudos científicos dele, eu adoro estudar ele. Ele é maravilhoso, né? E assim, muita meditação, muitas coisas que eu fiz para melhorar. Eu falei, vou jogar vôlei agora, e fui. E ótimo. Porque a minha cabeça estava saudável. Sim. Meus pensamentos, eu queria aquilo. O meu corpo obedeceu. Uhum. E o que eu percebo? Que às vezes a minha cabeça vai naquela bola, meu corpo já não vai mais, porque ele já está mais debilitado. Mas ele vai. E se eu ficar condicionando ele vai cada vez mais perto. Basta treinar. Pode ser que eu não chegue naquela bola, mas eu vou chegar mais perto. E a gente é assim na nossa vida. Pode ser que eu não consiga tirar todo aquele desamparo, mas eu vou chegar muito próximo disso. Eu vou ser mais feliz. Mais feliz. E é essa consciência. E eu atrelo muito assim, a felicidade também, essa plenitude, esse preenchimento, que a felicidade, ela tá ligada a esse preenchimento desse vazio, né? Que todos nós sempre temos um vazio que a gente traz lá de trás, né? A não depender do externo para me fazer feliz, seja o que for, né? Eu encontrar a felicidade fazendo o que quer que eu esteja fazendo, com a roupa que eu estiver usando, pode ser uma roupa cara ou não, posso estar a pé, andando na praia de chinelo, né? Porque a gente tem sempre uma tendência, quando a gente tem um vazio não tratado, não reconhecido, não acolhido e não tratado, e não reprogramado, a ficar querendo sempre buscar que alguém me faça feliz, uma viagem me faça feliz. Então eu fico na ansiedade esperando as férias, esperando a viagem, esperando que o outro mude para o meu relacionamento mudar. Esperando o príncipe, esperando que o emprego mude. Tem sempre algo que vai me fazer feliz e não é. É você que faz, né? É você que... Tudo é através de nós, né? E o corpo, ele vai sendo condicionado a esses sentimentos. Você vai produzindo toda uma química de acordo com o que você sente, ou de plenitude, preenchimento, ou de vazio. E você só vai criar uma cura para sua hérnia, para uma doença autoimune, qualquer doença que você tenha, se você conseguir preencher isso, acessando o sistema nervoso parasimpático, saindo desse primitivo, né? Da luta e da fuga, da cobrança, do medo. Por isso que eu tenho medo que o outro me largue, me abandone, nunca vou arrumar outro. Quantas pessoas a gente vê, né? Passando por relacionamentos assim, extremamente abusivos, que você se pergunta, você fala assim, meu Deus, como que ela continua? Como que ele continua? Ela continua. É isso. Aí alimenta o ciclo da violência, né? Os dois, porque ele alimenta o que ela precisa e ela alimenta o que ele precisa. Sim. Nisso que você falou, eu colocaria uma outra coisa, Josi. O corpo, a mente, eu colocaria a espiritualidade. A espiritualidade, lógico. Né? Que a gente vai acessar quando a gente tá com... A gente não tá na luta e na fuga para acessar o desconhecido. Porque na luta e na fuga, eu não vou querer acessar o desconhecido. Eu tô só no material, eu tô só aqui. Como diz o Joe Dispenza, eu tô só nos meus centros de energia inferiores. Como que eu vou acessar os superiores para me fazer ligar o Wi-Fi com a espiritualidade? Sistema nervoso parasimpático, equilíbrio energético, medicina chinesa, meditação, autoconhecimento, cura da criança interior, porque se eu tô na vítima, se eu tô na tristeza, eu não perdoo, eu não ressignifico aquele passado, eu vou estar sempre na defesa. Eu vou estar com o meu primitivo ativo, né? Eu vou estar em estado de estresse permanente. Como que eu vou me curar de uma doença se eu estou no estresse permanente? Não consigo. Exatamente. E a gente falando de criança interior, você passou por esse processo dos 3 aos 13. Aproximadamente. Como que você conseguiu ressignificar isso? Você consegue hoje dizer com toda certeza que você perdoou a pessoa que fazia isso com você?
Perdoei. E como que você pode... Mas você não convive com essa pessoa? Não, ele faleceu, mas era um tio meu. Mas- Geralmente é um tio. É. É um pai ou é um avô. É. É alguém que tá na sua Você casa. conseguiu perdoá-lo enquanto ele estava vivo? Eu não tive mais contato, porque, logicamente, aí eu tive a opção de, depois, né, de sair daquele ciclo. Sim. E o que você pode dizer para uma pessoa, para uma pessoa que passou por isso, uma mulher ou um homem que sofreu um abuso sexual na infância, né? Como que ele pode se curar disso? Ele tem que buscar ajuda, Josi. Isso é um trauma que eu costumo dizer profundo. É um trauma que ele não é uma crença de merecimento. Ela pode ser também de merecimento, mas ela pode ser tanta coisa. E a gente só vai descobrir isso depois, porque tem a questão do sentir. Muitas crianças não sentem, muitas crianças não sabem o que é também. Não sabem, né? Então, ela é castrada de tudo, ela não pode falar. Você não pode falar, porque senão eu vou te matar, ou então não vou te dar dinheiro mais, ou então eu sou a única pessoa. Porque o abusador, ele tem um repertório de sedução. Tem, né, Lívia? Ele tem um repertório de sedução e ele seduz a criança. A criança, ela tá aberta para tudo. Tá aberta. E ele seduz, seja no terror, seja no carinho, no cuidado. E então, o que eu posso falar? Buscar ajuda. É a primeira coisa. Não ter vergonha. Não se culpar. Exatamente. Não foi a sua culpa. Sua. A pessoa que estava ali no segundo papel depois do choque, né? De te acolher, geralmente isso não ocorre. Não, e aí, né? se tem uma pessoa, ali aquela situação fica mais sustentada, sabe? É mais fácil, mas geralmente não tem. Não tem. Tem só uma negação, tem as pessoas te culpam, né? As pessoas te julgam por isso. Então você tem medo até de contar para quem você confia. Porque será que você confia? É meu tio. Ele tem que cuidar de mim, mas ele tá fazendo isso. Será que quem vai ter que cuidar, quem cuida de mim, será que vai fazer a mesma coisa? Então é algo que a pessoa tem que buscar uma ajuda para ela entender todos os processos que ela vai passar. Não são processos simples, não são processos que você vai identificar simples. Você vai identificar em relacionamento, você vai identificar no seu trabalho, você vai identificar na sua postura com os seus amigos. Você vai identificar esse comportamento em várias áreas da sua vida, não é uma só. Estou falando isso na teoria e estou falando isso na prática na também. prática, infelizmente. Então, é algo que ramifica. E quanto mais a pessoa não demorar para olhar para isso e buscar ajuda, mais isso vai aumentar. Vai aumentar. Eu comecei a fazer terapia depois que minha filha nasceu, com 22 anos. Eu comecei a fazer terapia para entender tudo isso. Eu achei que eu tivesse entendido. E eu culpava meu pai por não ter visto. Olha que loucura. Então, teu pai? Culpava meu pai por não ter percebido. Mas meu pai não gostava dele. Olha como ali a frequência. Meu pai não gostava dele. Mas meu pai não percebeu. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. E com que idade que você resolveu falar para alguém? Contar? Eu contei, eu acredito que eu acho que uns 16 anos que eu comecei, que eu contei para os meus irmãos, mas eles também não falaram nada. É um choque, gente. Não falaram nada. Nada. Nem sim, nem que acreditavam e nem que não acreditavam. Porque é um choque. É um choque para a família, são as crenças familiares que você está abalando, é a tribo da família. Então é um negócio muito violento para todos. Eles também sentiram, entendo que mas eles também não tinham argumento, eles não tinham, assim como eu não tinha palavra para expressar tudo aquilo naquela idade, eles também não tinham, entende? Então não é culpa deles, não há um culpado, né? Sim. Mas aí você, no caso, você culpava o teu pai por não ter visto. Culpava o meu pai. E aí quando eu entendi nessa primeira terapia foi ótimo, porque eu liberei meu pai disso. Sim. Olha que a importância da terapia. Da terapia. Só que aí, pra mim, já tava tudo resolvido, né, Josi? Nossa, tudo bem. Tava nada. Com 38 anos, alguns padrões eu repetia, eu não entendia. Porque são as ramificações que eu falei. É como você jogar uma água aqui, ela vai espalhar. Vai. E você não sabe o que é água, o que é mancha, fica tudo misturado. E quando eu fui fazer uma nova terapia, uma pessoa incrível, eu entendi que tinha muita coisa ainda para mexer. Falei, puxa, isso aqui agora vai doer mais. Mas vamos mexer.
E aí eu fui cavando mais, eu fui entendendo mais, fui perdoando mais. E ressignificando, ressignificando. Né? Aí eu entendi que minha mãe estava envolvida ali. Por quê? Porque minha mãe morreu e me abandonou. Olha, eu culpava a minha mãe por ter morrido, inconscientemente ter me abandonado. Quantas pessoas não fazem isso? Quantas, E eu não chorei, era uma criança, não tive isso. E eu falei, entrei no meu casulo, sabe? Eu tava dirigindo, quando me veio esse insight. Tava dirigindo, frente à Beneficência Portuguesa, que eu lembro perfeitamente. Eu encostei o carro, eu comecei a chorar. Eu falei, mãe, por que você me abandonou? Eu botei tudo pra fora. Olha. Com 38, 39 anos de idade. Olha, veja, hein? Ela morreu, você tinha 10 anos. 10 anos. E você colocou isso pra fora e caiu nessa consciência com 38. Exatamente. E eu botei tudo pra fora ali, mas naquela lágrima, sabe? Aquele choro da criança. Como hoje eu vejo as pessoas que eu atendo ali como criança, a criança sentindo aquilo. E quando a gente vê que a criança está sentindo aquilo, eu falo, vai curar. Vai curar. A gente cura mesmo. E cura. E naquele momento eu chorei, entrei. Depois fiz as pazes com ela. Primeiro eu briguei com ela, depois eu fiz as pazes. E aí eu fui entendendo os outros processos e fui... isso é uma ferida, isso é uma ferida mesmo. Se você encostar, vai doer? Não, não vai doer. Não vai doer. Mas ela tá ali a ferida. Porque talvez ali tenha mais alguma coisa. Entende? Não é algo tão fácil de você falar, tô 100% resolvida. Ninguém está. Quando é um trauma, é vivenciado um trauma em cima do outro. Sim, em tá? cima do outro. Quando são repetidas vezes. Foram repetidas. Quantas foram? 10 mais? Exatamente, 50 mais? 100 porque mais? Porque você fortaleceu cada vez mais aquele circuito fica muito enraizado. E eu me fragmentei cada vez mais. Então eu tenho toda a humildade aqui em falar, eu cuido de pessoas, só que pode ter fragmentos meus que eu ainda não entendi e não conectei relacionado a isso. Mas hoje eu sou, assim, muito... Isso não dói, isso não pesa, eu ajudo pessoas com isso. É impressionante quando eu estou numa palestra ou nos nossos workshops, eu olho e falo, tem violência sexual aqui. Você consegue identificar? Sim, né? Tem violência sexual. E aí a gente cuida daquela pessoa com muito amor, com muito carinho, com muito acolhimento. Porque toda pessoa que passa por um trauma, ela precisa ser acolhida. Que é essa segunda pessoa que deveria ter acolhido e não acolheu. E não acolheu. Então ela precisa ser acolhida e a partir daí começar essa nova processo, jornada. Essa nova jornada. Exatamente. É assim que... Nossa, que história. Nossa, Lívia, que programa incrível. Parabéns, viu? Pela tua maneira, né, de enxergar, né, todo esse teu processo. Você conseguiu, né, não ficar no passado, e sim não é o que me acontece, é o que eu faço com o que me acontece. Então, o que aconteceu com você, você foi entender, você despertou, desenvolveu, estudou, continua estudando, e aí o que você está fazendo com o que te aconteceu, ajudando outras pessoas. Ao invés de ter permanecido lá. Você poderia estar até hoje lá, em sofrimento, numa depressão profunda. Como muitas pessoas. Como muitas pessoas estão. Então, não é o que me acontece, é o que eu faço com o que me acontece, porque cada um tem a sua história. Né? Uns têm... E assim, e você contar isso pra gente, sem nenhum problema, expor isso aqui, porque isso inspira outras pessoas, né? A entenderem que tem como elas se curarem. E a gente para de criar uma dependência emocional ou até de um terapeuta, achar que o terapeuta é que tem que me curar. Não. Né? Eu tenho que ficar a vida toda ali fazendo terapia, porque eu não consigo sair disso, porque eu não me conheço, eu não consigo ressignificar, eu não vou para a terceira pessoa, né? Analisar o contexto, né? E quando você falou do Jacob, do conhecimento, é justamente isso. É o conhecimento. É isso. Então, o conhecimento, ele não traz expansão de consciência. O conhecimento, ele traz conhecimento, ele traz o poder, né? Sim. Mas ele não traz essa expansão de consciência se você não quiser expandir. Exatamente. Então, quando é o autoconhecimento que traz. Que traz. E aí, quando você entende isso e começa a
pegar esse teu conhecimento e dividir e ajudar, aí sim é uma coisa legal, é uma troca energética. Sim. Que cada vez que eu cuido de alguém e eu vejo que há sabe quando acende uma luz? Você é curado, eu acho, né? Quando a gente ajuda alguém a se curar, você é curado. É uma sensação tão boa, né? É muito bom. Quando você vê que aquela pessoa não se sente mais invadida, porque é isso. Invadida. Ou machucada, quem tem violência física, né? Ou a verbal mesmo. Ou a verbal, por exemplo. Verbal A gente, vou citar, a gente teve uma pessoa no Germinar que ele é homossexual e ele foi muito escrachado. Aquilo é uma violência, gente. É uma violência. E quando você vê que aquilo, cara, você é maravilhoso, você é perfeito. E aquela pessoa se reconstrói. Ela reconstrói quem ela é. E quem ela é não interessa pra ninguém, interessa pra ela. Não interessa pra ninguém. Então, esse tipo de violência, né? Essas violências que destroem quem você é, destroem a sua dignidade, destroem a sua vontade. A identidade. Sua vontade de vida. Sim. Então, tira teu brilho, né? Então quando a gente vê que, por exemplo, o Rebirth, né? Eu aplico muito Rebirth e é uma técnica da PNL, sim, né? Sim. E quando em alguns momentos eu aplico e eu vou lá, sabe? É lindo. É lindo. E quando você vê que você põe no colo... É um resultado muito rápido. E a pessoa fala assim... Mas eu queria só um colo, como que você soube? Eu falei, eu soube. Isso não tem a ver com, eu tinha um espírito do meu lado, nada disso. Isso tem a ver com energia, com o que aquela pessoa tá me pedindo e eu consigo, vou lá e pum. Isso não tem preço, a gente sai maravilhada, assim. Maravilhada. Quando você ajuda, você é o mais ajudado, né? Essa aqui é a realidade. Eu acho, assim, a profissão de terapeuta muito linda. Só que a gente também tem que ter essa gestão emocional muito bem administrada para você não virar uma esponja. Né? Porque para você, e também você tem que se cuidar em primeiro lugar. Porque se você não tá bem, como que você vai ajudar o outro? E se você não tá se curando, como que eu vou dar o que eu não tenho? Como que eu vou te ensinar a jogar vôlei se eu nunca joguei? Exatamente. Não tem como. A gente não pode generalizar nada na vida, né, Josi? Mas a gente sabe que os terapeutas, os cuidadores, eles tendem a não cuidar de si. Sim. Porque eles querem cuidar mais do outro. Então, isso é sempre uma sombra dos cuidadores. Opa, tem que olhar ali. Tem que olhar ali. Lívia, muito obrigada. Eu espero que você tenha... Eu espero não, eu desejo que você tenha um 2025, assim, de muita luz, muito abençoado, para que você consiga continuar ajudando tantas pessoas com esse seu trabalho incrível, viu? Obrigada. Josi, eu que agradeço. Um 2025 esplêndido, magnífico, próspero, Amém. Amável, sutil, delicado e impactante para vocês todas aqui. Obrigada, Lívia, gratidão. Obrigada. Gente, muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo, é uma honra ter a sua atenção. Eu espero que você curta esse episódio, deixe seu comentário e principalmente compartilhe com outras pessoas. Que esse conhecimento não fique só para você, tá bom? Lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. E eu encerro esse episódio desejando para você mais uma vez um feliz 2025.